Fala pessoal, tudo bem? De volta para mais um episódio do meu canal do Santos para fazer o pré-jogo de Mirassol e Santos, jogo que acontece amanhã às 19 horas, mais um daqueles jogos maravilhosos em dias não comuns para os santistas, mas que já começam a virar um novo hábito. Novidades somente fora de campo. Nosso técnico Fábio Carille já disse em coletiva que não vai alterar a sua maneira de jogar e mantém a palavra. Carille vai com o mesmo time que enfrentou o Goiás na última rodada e fato é que ele vai repetir a escalação que ele considera ideal pela primeira vez na Série B. Vamos ver se esse fator de repetição justifica esse movimento que ele faz de não alterar o time nunca. Acho que ainda estamos perdendo mais que ganhando com essa decisão do Carille, mas de qualquer maneira vamos enfrentar o Mirassol com uma obrigação de vitória. Vitória é essa que coloca o Santos de volta no G4, mas que em caso de derrota pode colocar o Santos em uma situação de tensão novamente e voltar todo aquele sentimento de que não vai dar, que talvez tenha que começar a pensar em técnico, tá na hora de mexer nas coisas e tudo mais. Além disso, o histórico não é nada favorável contra o Mirassol. O Santos, em geral, não vai bem. No Campeonato Paulista, empatou apenas contra o time de Mirassol no Paulista. A vez que o Carille caiu foi justamente contra o Mirassol, na primeira passagem dele pelo Santos. Levou um 3-0 no primeiro tempo e ainda que conseguiu recuperar com um 3-2. Mesmo assim, foi o último jogo da primeira passagem do Carille à frente do Santos. E se do lado de dentro do campo, como eu já falei, não vamos ter tantas novidades, do lado de fora a gente tem algumas coisinhas aí que são interessantes de comentar, já que taticamente não tem muito a acrescentar com esse método permanente de escalação do Fábio Carille. Essa semana saiu aí algumas notas dizendo que o Patati estava treinando ali com o pessoal que está afastado, né? O Nonato, o Casares, o Morelos, o João Basso. Cada um desses aí que estão treinando em separado é por um motivo diferente, mas a novidade de ter o Patati ali chamou a atenção. E aí começa um detalhezinho a me chamar a atenção que eu acho que daqui a pouco vai se espalhar dentro desse time. E eu explico o que eu tô querendo dizer. Conseguiram reparar como que funciona o tratamento de um veterano e um tratamento de um menino da base dentro do Santos atualmente? O Patati foi lá, depois de um jogo, fez uma postagem no stories dele do Instagram para um grupo reservado de amigos. Essa foto vazou e o cara tomou multa, ficou fora do jogo seguinte. Quando voltou, já voltou como opção. Agora já aparece treinando com o time ali, com alguns jogadores que estão meio que com o destino já definido que vão sair do Santos. Enquanto que a gente teve ao longo desse ano várias vezes veteranos claramente sem condições de jogos que tiveram até sequências de jogos e oportunidades de sequência para poder mostrar que poderiam ficar no Santos. Caso do Morelos, que em determinado ponto ali teve uma chance de 5 jogos consecutivos como titular para poder mostrar o seu valor. Casos do Patrick, que chegou claramente fora de forma e mesmo assim era utilizado como primeira opção no momento em que o Carille precisava colocar alguém novo dentro de campo. E aí quando você olha para a base o time está perdendo de 3-0, falta 5 minutos. Patati, entra lá. Qualquer coisa menos que 3 gols e 2 assistências, amanhã você não precisa nem aparecer aqui. Esse tipo de coisa que me deixa um pouco ali com o pé atrás de que não importa o quão bom essa base seja, eu nem estou dizendo que todos são bons, com essa mentalidade não vai ter ambiente que justifique eles estarem em campo. Isso eu estou usando de exemplo o Patati, mas a gente já teve na temporada outros 2 episódios que mostram um pouco o que eu estou falando tem algum sentido. O caso do Jair, que jogou um jogo importante de quartas de final de Campeonato Paulista contra a Portuguesa, batendo o pênalti em decisão, e mesmo assim no jogo seguinte
já não estava mais participando, ou entrou muitos poucos minutos depois daquele dia. Entrou por necessidade, não por escolha. O Enzo foi colocado numa friaça, foi jogado ali no meio de campo, participou 45 minutos de um jogo em que o Santos estava totalmente desorganizado. Se eu não estou enganado, foi na estreia, acho que da Série B, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que foi isso. Ele entra, não consegue jogar, porque são 45 minutos de um menino que está fazendo os seus primeiros minutos dentro de um time profissional, não vai bem e nunca mais é relacionado. E aí você olha para o retrospecto de quem que pode, do retrospecto do que já aconteceu esse ano dentro do Santos, você começa a ver uma clara distinção entre o tratamento do menino da base e o tratamento do veterano, que tem um salário muito mais alto, né? E por que eu tô falando isso? Agora tá rolando a Copa América e o Miguelito tá jogando pela Bolívia, até participou do último jogo contra os Estados Unidos e parece que foi bem. Eu não vi o jogo, mas todas as notícias que eu vi falando sobre a participação do Miguelito, parece que ele foi bem. O time da Bolívia é horroroso, mas dentro desse cenário horroroso, que pode se comparar com um outro time ali que veste branco e fica na cidade do litoral paulista, conseguiu se destacar e conseguiu fazer boas ações dentro do jogo. O Miguelito é o próximo que vai ter oportunidades no time profissional. Agora, o que a gente precisa entender é que tipo de oportunidade vai ser dada para ele. Se ele vai conseguir, primeiro, ser colocado na posição que ele joga mesmo, se ele não vai ser colocado de ponta, igual algumas vezes já colocaram, e aí fica bem mais difícil dele render. Se ele for colocado de meia, quantos minutos ele vai ser colocado? E em quais condições ele vai entrar o dia que o Santos estiver ganhando um jogo, para ele poder entrar mais tranquilo, sem pressão e conseguir desempenhar um bom jogo, ou ele vai entrar de novo numa gelada quando o Santos estiver perdendo, faltando 10 minutos para acabar o jogo, com o time com a língua aqui igual uma gravata, para ele tentar resolver tudo sozinho. Essa observação é fundamental daqui para frente, inclusive para poder ponderar como que o Carille está traduzindo os discursos dele em coletiva, em que ele enxerga que os meninos não estão prontos ainda, que falta intensidade física, falta uma série de coisas, e aí ele cria um cenário onde é totalmente desfavorável para os moleques entrarem, e aí você realmente crava que esses meninos não estão prontos, quando isso na verdade não quer necessariamente traduzir a realidade. Vide o caso do JP Sherman, que entrou por uma série de contusões e expulsões que aconteceram na lateral direita, ele acabou entrando, é muito bom e se firmou, mas teve oportunidade de jogar mais minutos do que talvez o Carille teria colocado em condições normais, em que ele pudesse optar por jogadores veteranos. Então é bom ficar bem de olho nisso aí, porque isso para mim demonstra como o Santos não tem convicção das coisas que faz e principalmente como não existe processo. E processo é uma palavra que cabe bem para esse pré-jogo. Eu estou gravando isso na segunda-feira à noite. Provavelmente amanhã deve ser anunciada a chegada do Paulo Brax como CEO do Santos. Basicamente ele vai ser o cara que vai ser ali o chefe de todas as partes esportivas que o Santos tem abaixo do Marcelo Teixeira e do comitê gestor. Vai ser um cara que vem para justamente profissionalizar esses processos que inexistem no Santos. A função do CEO, eu concordo e acho uma boa. Acho que tem que existir mesmo, tem que ter um cara ali que olhe muito mais desempenho, performance, entrega, como que esses caras estão reagindo a situações diferentes, quem está indo bem, quem não está indo bem, e eventualmente ele aproveitar e tomar as decisões que precisam tomar. E aí a gente não pode cair numa armadilha que é muito comum nesses momentos e que eu já li em algumas redes, que foi: a gente pede o tempo todo para ter processo, para que o time atue como uma empresa, para que seja profissional. Na primeira oportunidade que chega alguém novo com um cargo alto e poder dentro do clube, você escuta aquele negócio. Se o Paulo Brax chegar e não colocar para fora o Arzur, o Marcelo Fernandes e o Galo assim que ele pisar dentro do CT, esse cara não presta. Esse discurso é exatamente o que a gente não precisa para o momento.
Porque se ele chega e faz esse tipo de coisa, é sinal que, de novo, estamos atuando sem convicção e sem processo. Não tem como ninguém entrar num cargo tão alto dentro de uma empresa, para usar um exemplo mais concreto, e no primeiro dia mandar 2 ou 3 embora por uma questão de, não, já observei o teu trabalho, eu acho que você não se encaixa com o que a gente quer. É óbvio que se ele fizer uma coisa dessa, vai fazer a gente lembrar do que o Lisca fez com o Marcelo Fernandes lá atrás. Quando ele chegou, não conhecia, botou de escanteio o Marcelo Fernandes e depois vinha falar que o clima melhorou, que tinha ficado tudo melhor, que agora não vazava escalação e tudo mais. Isso não foi uma decisão do Lisca. Foi o Lisca sendo um para-choque da antiga gestão que não tinha coragem de tomar as decisões, e eles sim teriam convicção ou teriam pelo menos argumentos para fazê-lo, mas não tinham coragem. Ele joga isso nas costas do Lisca, o Lisca vai lá, executa a ação e sai ali como o cara que chega para mudar ambiente e para transformar. O Paulo Brax não pode cair nessa armadilha. Ele tem que chegar, ele tem que saber extrair desse atual grupo de profissionais que ele tem, sejam eles bons ou ruins, e aí você pode ter todos os seus julgamentos de cada um deles, e ok, mas o Paulo Brax tem que ter a oportunidade de poder avaliar esses caras. Com a avaliação feita, aí sim, você fica, você sai, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, precisamos de mais gente aqui, precisamos tirar gente dali. Essa tem que ser a toada profissional que a gente espera da posição do CEO. Se o Paulo Brax é a melhor pessoa para fazer essa função, isso não dá para dizer. O último trabalho dele no Vasco em outra função não foi bom. Então essa comparação de que só porque ele foi mal lá atrás no Vasco não vai servir para o Santos, ela não traduz exatamente o cenário que a gente vai ter, visto que ele vai ter outras obrigações dentro do clube que não são necessariamente contratação de jogadores. Tanto é que essa função continua com o Galo. Mas é sim função e obrigação dele avaliar todo esse time que ele tem abaixo e que se reporta para ele agora e tomar as decisões nos tempos necessários para que o Santos ganhe com isso. A gente não pode pensar pontualmente em pessoas. Tirar o Arzur e ficar sem um treinador de goleiro, por exemplo, não ajuda. A gente precisa ter processo. Se o Arzur não serve, qual tipo de profissional queremos colocar no lugar dele? Quem está à disposição? Quem a gente consegue contratar? Quanto a gente consegue oferecer? Tem que ter o mínimo de lógica nessa contratação, senão você só está replicando um mau costume que existe em maioria dos times brasileiros, que troca profissional e vem profissional e põe profissional dentro do time pagando qualquer coisa, trazendo por qualquer motivo e depois não sabendo por que as coisas não dão certo. Então, a minha expectativa a partir de amanhã, com a chegada e a oficialização primeiro do Paulo Brax, é que ele justamente consiga trazer esse primeiro passo de profissionalização para dentro do clube. A partir daí, a gente começa a analisar se o que ele está fazendo tem feito diferença ou não, e claro, onde ele teria ali mais oportunidades de melhorar e mais decisões que deveriam ser tomadas e como que isso refletiria no dia a dia do clube. Mas no geral, a chegada do Paulo Brax pode inclusive melhorar essa maneira como é tratada a base, tirar isso mais do técnico, que hoje está todo em cima do Carille, a decisão de quem a forma como cada jogador é testado fica muito mais na mão do treinador e pode ser muito mais um processo colocado dentro do profissional de futebol. Ou seja, o jogador que vai entrar para fazer a sua estreia vindo da base, ele tem que passar por X, Y e Z fatores antes de ser taxado como serve ou não serve, empresta ou não empresta, vende ou não vende, renova ou não renova. Eu espero que o Paulo Brax consiga fazer essa implementação, que não é simples, mas que com certeza faz diferença dentro de um clube. E se a ideia é profissionalizar o Santos, como o Marcelo Teixeira falou na última entrevista, é um primeiro passo importante e eu espero que ele consiga traduzir isso em boas ações também. Só para fechar o vídeo, voltando para o campo, acho que dá Santos 2-0, 2 gols do Furt. Se você concorda comigo, me escreve aí nos comentários. Se você acha que vai ter um placar diferente, também coloca aí o que você acha que vai ter amanhã em Mirassol. Também comenta aí sobre como que você enxerga essa questão da base e também
como que você entende a chegada do Paulo Brax, se vai fazer diferença, não vai, o que você tem de expectativa. No mais, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like no vídeo, que me ajuda muito a divulgar para mais gente os nossos vídeos, e eu te vejo no pós-jogo, no próximo episódio do meu canal do Santos. Tchau, pessoal!